meus amigos, mais uma vez nós estamos juntos aí para esse momento compartilhar. Sempre uma alegria poder retornar e conversar um pouquinho com vocês sobre os temas que nos são comuns, né, dentro da nossa perspectiva de vivência da nossa fé. Podemos olhar para aquilo que nos identifica também como cristãos e como filhos de Deus, tendo uma palavra que nos orienta, que é única para todos nós, e tendo aquela segurança de buscarmos essa palavra de Deus para compreendê-la e também para segui-la. Não? Nós estamos aí dentro dos 10 mandamentos, nesse período agora, olhando aí hoje o 7º mandamento, e sempre uma oportunidade, né, para nós pensarmos aí sobre o nosso uso de liberdades, nossas escolhas e decisões, né? Como que nós estamos filtrando esse exercício, como é que nós estamos administrando esse tempo e esse assunto também na nossa vida. Quanto que nós olhamos em volta de nós e vemos as coisas aí harmonizadas e às vezes desarmonizadas em relação a esse assunto, e quanto que nós podemos intervir, né, também fazendo da nossa vida uma vida de dedicação, de exemplo, de modelo, para que as pessoas possam se inspirar também. Então, hoje, 7º mandamento. Antes da gente entrar no 7º mandamento, a gente vai entrar num momentinho de oração com vocês. Querido Deus e amado Pai do céu, muito obrigado pela Tua palavra que chega a cada um de nós. Muito obrigado pela Tua lei e pelo Teu evangelho que orienta nossas escolhas, decisões, que nos mostra caminhos seguros por onde podemos andar, na certeza de podermos continuar sempre contando com Tua bênção, Tua paz e proteção. Concede a Tua bênção para toda a nossa família, que possamos sempre ter a oportunidade de juntos compartilhar essa palavra também no meio da família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então pensem assim, ó, quando Martinho Lutero ele pensou em ter um manual, ter o catecismo, e resolveu escrever o catecismo, ele resolveu fazer um manual para a família. Tá? Importante a gente ter essa noção que todos esses assuntos que nós estamos olhando, estamos vendo, estamos tratando aí nesse olhar pelo catecismo, eram preocupações de Martinho Lutero para a família, coisas que a família devia de saber, coisas que a família devia de ensinar, coisas que a família devia de compartilhar e ter como valor dentro de si. Não é possível nós termos uma sociedade justa, clara, decente, organizada, se nós não tivermos famílias assim. Porque o que se vê lá na sociedade, o que se vê lá na rua, o que se vê lá no palanque político, o que se vê lá nos tribunais, o que se vê lá nos poderes instituídos pelo Estado, são reflexo das coisas que estão dentro dos lares das pessoas. Aquelas pessoas que estão lá fazendo o exercício da sua cidadania saíram de lares, saíram de famílias. Né? Então, se nós temos famílias bem ajustadas, se nós temos famílias orientadas pela palavra de Deus, nós temos mais esperança de termos uma sociedade mais justa. É impossível corrigir a sociedade para depois a família fazer o caminho reverso. Esse era o pensamento de Lutero. Vamos semear dentro da família os valores, vamos colocar diante da família as verdades que são importantes para o bom andamento da sociedade, para o bom andamento do mundo onde vivemos. Nós temos uma grande responsabilidade pelo mundo em que nós estamos inseridos e é importante que a gente tenha consciência e noção de fazer isso com a ajuda de Deus, com a presença e com a bênção de Deus também no nosso caminho. Então hoje, quando nós olhamos aí o 7º mandamento, que fala não furtarás, nós estamos olhando para um assunto bem delicado que envolve a questão da propriedade e como que nós dentro desse convívio social administramos essa questão do respeito à propriedade. Né? Deus olha para a propriedade particular, para aquilo que é de cada um e recomenda e estabelece uma lei de proteção. Cada um deve cuidar daquilo que é seu e deve ter segurança de que isso não vai ser tirado, de que isso não vai ser usurpado, de que isso não vai ser arrancado das pessoas. Né? Então, o direito de que todo mundo tenha o privilégio de poder conservar a sua propriedade e cuidar daquilo que é seu. E nós nascemos dentro dessa perspectiva também. Né? Nós aprendemos desde pequeno. Quando nós vamos lá para nosso quarto, a nossa casa, a nossa cama, tudo é nosso. Né? É nossa comida, nosso brinquedo. Depois nós vamos para a escola, nós temos os nossos materiais, o nosso uniforme, a nossa mochila.
vamos para o nosso emprego, temos a nossa sala, a nossa cadeira, nosso computador, tudo nós temos como nosso, propriedade. É direito das pessoas terem essa noção. E é importante que isso seja respeitado por todos, não é? Que todos querem ter esse respeito também. Então vamos lá, diz aqui então, sétimo mandamento, não furtarás. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Então esse é o mandamento e a explicação do Martinho Lutero. Agora vem aquelas perguntas, né, que foram feitas aí pelo amigo do Lutero, na explicação assim, desmembrar um pouco esse catecismo. E aí lá na pergunta 63 do catecismo ele diz assim: o que proíbe então o sétimo mandamento? E a resposta dele: não devemos tirar ao nosso próximo o dinheiro, os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. Então é isso, a proibição é essa, né? Deixa cada um ter a sua propriedade, não fica de olho lá naquilo que é do outro, não tenta tirar o que é do outro e também não tenta prejudicar aquilo que é do outro para que ele perca aquilo, né? Ou bolar alguma forma de fazer com que ele tenha que se desfazer daquilo, de preferência que eu possa comprar, né? Esses negócios fraudulentos que ele fala aí. Pior ainda é enganar o próximo com mercadoria que não é verdadeira, que é falsificada, uma forma de extorquir dele o bem dele, o dinheiro dele, por uma mercadoria que não presta. Então, hoje nós estamos cercados desses perigos dentro da nossa sociedade em geral, né? Existem muitas fraudes, existem muitas falsificações, existem muitas formas, né, das pessoas quererem os benefícios, os recursos e os ganhos rápido, sem trabalho, né, sem esforço. E aí ele diz assim, a pergunta 64, que pecados, portanto, são especialmente proibidos? E aqui ele diz: o sétimo mandamento proíbe toda espécie de roubo, furto, usura, fraude, bem como toda inveja e cobiça no coração. Por que será, né, que ele acrescenta isso de inveja e cobiça no coração? Porque o mandamento não fala especificamente disso, né? Mas sabe-se pelo decorrer da história, pelo comportamento humano, que o furto ele é resultante, na maioria das vezes, de inveja e cobiça. É lá que nasce a ideia de pegar aquilo que é do outro, de se apoderar daquilo que é do outro. É aquele sentimentozinho de que eu preciso ter aquilo que você tem. Ou então assim, mas eu não consigo viver sem isso que você já tem. Aquela inveja, né? Aquele sentimento de que você não pode ter aquilo se eu também não tenho. Então existem muitas vezes movimentos nesse sentido, muitas pessoas que são extremamente sensíveis a esses sentimentos, né? E nós por vezes, todos nós estamos sujeitos a esses altos níveis de insensibilidade ou de sensibilidade a esse tipo de procedimento, da inveja e da cobiça, né? A insensibilidade de pensar que aquilo é do próximo, é dele, deixa ele ser feliz, e aquela sensibilidade eu não aguento, a inveja me consome, me corrói, né? O desejo de ter a cobiça é maior, e eu quero ter aquilo que ele tem também, porque eu não suporto viver sem aquilo que é do outro. Então, a gente às vezes tem essas tentações de colocar o olho naquilo que é do próximo, sem valorizar aquilo que é nosso, né? E aí pode ter o sentimento, pode surgir daí um sentimento de apropriação indevida, né? Ou de furto, ou de roubo, de desvio daquilo que é do próximo, né? Então, quando Paulo fala sobre isso lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Esse é o mandamento divino, né? Vai lá e faz aquilo que você pode fazer para ser feliz, e não apenas para ti, mas também para acudir à necessidade dos outros. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz de novo: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra essas coisas, Ele é vingador contra essas coisas. Em Levítico 19, 35, nós encontramos: não cometereis injustiça no juízo,
nem na medida, nem no peso das coisas. Essa desonestidade, né, que perpassa aí pela fraude, né, de enganar as pessoas com pesos ou medidas falsas. Também estava previsto desde o Antigo Testamento que isso não cabe ao cristão. Então, existem várias formas, né? Nós temos aí vários textos bíblicos que nos ajudam a compreender que a vontade de Deus é de que nós foquemos naquilo que é nosso. Que nós possamos ter aí o nosso foco da oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. O pão nosso, aquele que é para ser nosso, aquele que pode ser nosso, aquele que nós necessitamos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E vamos lutar por esse pão. O nosso, não do outro, de tirar do outro, ou de estragar o do outro, de querer mais, porque o outro já tem mais do que a gente. Aquele pão que é nosso, que é a medida certa que Deus oferece a cada um de nós. E Deus promete bênçãos, ajuda e proteção para que nós possamos ter o suficiente para nós e para ajudar as outras pessoas também. Então essa ideia de contentamento com aquilo que Deus nos deu está presente aqui também. Esse mandamento está muito ligado, o 7º mandamento está muito ligado ao 9º e ao 10º mandamento, que condenam a cobiça e a inveja diretamente. Porque, como disse para vocês, às vezes é lá daquele sentimento de cobiça e inveja que vai nascer o desejo do roubo ou do desvio ou então da fraude. E aí a pergunta seguinte, 65, é que nos ordena o Senhor no 7º mandamento. E ele diz, devemos ajudar o nosso próximo para melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Essa é uma ordenação. Então não é apenas evitar o roubo, mas é promover o bem. Isso que nós estamos tendo, por exemplo, agora aqui no Rio Grande do Sul, né, com esses temporais que nós tivemos aí, uma demanda muito grande de necessidade de ajuda, de compartilhamento, né? Está sendo muito bonito de ver as pessoas mobilizadas em fazer o bem. Muitas pessoas, muitas correntes do bem, pessoas deixando suas casas e indo para acudir os necessitados. Essa é a ideia, né? Quer dizer, eu não faço nada para te prejudicar, mas eu faço muito para te ajudar. E pode ser que eu não consiga fazer todas as coisas, né, para te ajudar para resolver o teu problema. Mas eu tenho interesse em ajudar, eu tenho interesse em compartilhar com você os frutos daquilo que eu tenho com o meu trabalho, o meu ganho, o meu sustento, e eu sensibilizo, né, me sensibilizo diante desse olhar, né, para você e vejo que você está com necessidade e vou lá e acudo você. Esse é o pensamento que Cristo traz para nós também, quando ele fala da história do bom samaritano. Não é virar a cara e passar de lado para nem enxergar o problema do outro, né? Não quero me envolver porque eu não tenho como ajudar. Mas a ideia é de que eu vou me envolver e eu vou descobrir uma forma de ajudar. Eu vou fazer alguma coisa para melhorar a tua vida, para melhorar a tua condição, seja ela momentânea, seja ela episódica, que aconteceu agora, mas eu vou fazer alguma coisa para melhorar a tua condição. Isso está dentro desse mandamento, né? Então não é só proibido o roubo, mas é ordenado a ajuda. Esse é o desejo que Deus tem e que nós compreendemos esse mandamento a partir de todas essas outras histórias que vão sendo construídas dentro da Bíblia e outros exemplos que Cristo deixou de amar o próximo como a si mesmo, né? Que é o resumo de todos esses mandamentos aí. A ideia de que o que nós queremos para nós serve para o outro também, é bom, é importante, o outro também gostaria. Então eu vou me mobilizar para que o outro tenha também aquele bem-estar que eu tanto aprecio, aquela alegria que eu tanto valorizo. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente, vamos ter essa empatia, né? Que é tão importante, tão necessário. Nós estamos aí agora, nesse caminho agora, nessa semana, nos envolvendo bastante com a preparação do retiro de casais, né, da nossa comunidade. E o tema que nós vamos trabalhar no retiro de casais é a alteridade, ou seja, a sensibilidade de reconhecer o outro. Nem tanto, num primeiro momento, de fazer alguma coisa para o outro, mas de reconhecer a existência do outro como indivíduo. Saber que ele é gente, que ele é ser humano, que ele tem sentimento, e poder, a partir desse reconhecimento, ter atitudes agora que possam resgatar muitas coisas que se perdem aí no caminho das pessoas. Então é importante essa ideia também, né? Eu me coloco no lugar do outro, mas para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso reconhecer que ele merece isso.
Eu vou lá e me aproximo dele, como o samaritano fez. Eu me aproximo com a disponibilidade de abrir a minha sacola e ver o que eu tenho para repartir contigo. Abrir a minha carteira e ver quanto que eu tenho para pagar a tua conta e poder fazer alguma coisa por ti. Essa é a necessidade que Deus recomenda para nós através de Jesus Cristo lá no Evangelho também. Então, daqui do 7º mandamento, nós temos uma ponte direta lá à história do bom samaritano, né, da gente poder ter aquela sensibilidade de reconhecimento e empatia para com o outro. E aí ele pergunta aqui na pergunta 66, tá, isso é o que Deus ordena. E o que isso quer dizer? Qual é a explicação que nós podemos dar para isso que Deus ordena? Ele diz, devemos aconselhar e ajudar efetivamente o nosso próximo para que aumentem os seus bens e os seus negócios e sejam guardados contra qualquer dano. Olha que interessante, né? Eu vou aconselhar o meu próximo, o meu amigo, meu parente, meu vizinho, para que ele faça bons negócios. Eu vou ajudar ele, vou abrir os olhos dele para que ele faça bons negócios, para que ele tenha bons lucros, para que ele vá bem, para que a vida dele floresça. Se eu enxergar a oportunidade de um bom negócio para o meu próximo, eu vou lá e vou ajudar ele a descobrir isso, vou mostrar para ele essa oportunidade e não vou tirar para mim porque é bom o negócio e daí eu deixo ele para trás. Não, é teu negócio, então vamos fazer melhor para dar certo. Vou te dar um bom conselho aqui, vou te dar uma dica aqui, vou te dar uma ajuda ali para que o teu negócio cresça, para que evolua, para que a tua família vá bem, para que o teu casamento funcione melhor, para que a educação dos seus filhos corra mais tranquila, para que os teus estudos tenham melhores resultados, para que tudo na tua vida dê bem. Porque eu quero te ver bem, eu tenho prazer em te ver bem e eu quero te ajudar. Eu tenho essa consciência, isso nasce deste conhecimento desse mandamento. Essa sensibilidade de olhar e reconhecer as pessoas, né, que nós temos à nossa volta. Aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, Deus deixa para nós essa mensagem. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra com essas ideias de cooperação, de prática do bem, de respeito às diferenças e às igualdades das pessoas, né? Isso é algo que agrada a Deus. Bueno, estamos aí nesse caminho. Que Deus abençoe, que possamos reconhecer essa presença de Deus em nosso caminho. E se vocês quiserem agora dar uma olhada em textos bíblicos e histórias bíblicas que se referem a esse assunto, vocês podem procurar, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 1 a 12, vocês vão encontrar a história de Abraão e Ló. Ali nós temos uma história bem interessante sobre esse assunto. Também lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8, você vai encontrar a história de Zaqueu, que é uma história bem interessante, né? Quanto que Jesus se fez presente na vida daquele homem para tratar desse assunto. E também a gente tem vários outros exemplos dentro da Bíblia que nos mobilizam a andarmos nesse caminho de investigação, né, do que Deus quer de nós no que diz respeito a esse assunto de propriedade. Então, que Deus abençoe a nossa busca, a nossa pesquisa e que possamos achar caminhos seguros para nós, para a nossa família, ensinar aos nossos filhos o caminho da honestidade, ensinar aos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, né, que nós temos esse valor como um valor sagrado para nós e que ele é sagrado não pelo que o outro merece, mas pelo que Deus espera de cada um de nós. Ninguém é honesto, todo mundo comete atos de desonestidade, todo mundo dá uma trapaceada aqui. Nós não somos todo mundo, nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós estamos debaixo das bênçãos de Deus e por isso nós podemos ser especiais, únicos talvez em alguns momentos, em algumas situações. Jamais vamos abrir mão da nossa identidade de fé porque as pessoas por aí não valorizam, né? Nós estamos diante de Deus, do olhar de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele levante seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém. Um bom tempo para vocês, uma boa semana. Semana que vem a gente está junto de novo aí. Tchau, tchau.